Oxente, minha gente, tudo bem com vocês? Manuel Pereira aqui, canal Sertão Ciências. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre uma máquina do tempo celestial que tem o poder de nos transportar para planetas e luas, nos faz chegar perto de estrelas, galáxias e tudo isso sem sair aqui do planeta Terra. Estou falando do Planetário, um espaço fabuloso e encantador que transmite conhecimentos sobre astronomia e ciência, narrando histórias, lendas e mitos sobre o céu do passado, do presente e do futuro. Vamos comigo conhecer um pouco sobre esse lugar fascinante chamado Planetário. O planetário é um local onde ocorrem apresentações teatrais sobre astronomia, simulando o céu, sobretudo noturno, de acordo com a data e local de observação. O planetário geralmente é constituído por uma abóbada ou uma cúpula e por uma máquina colocada no seu centro, que projeta os diferentes objetos celestes, constelações, galáxias e até mesmo filmes com temas específicos. É habitual as sessões de planetário serem conduzidas por um apresentador chamado de planetarista, sob a forma de sessões ao vivo, tá? E aqui eu quero aproveitar e dizer o seguinte, olha, o que é o planetário? O que se entende é que o planetário é a máquina que eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro vou contar a história, obviamente, mas no caso é colocado a máquina como planetário e toda a sua extensão, ou seja, tudo que está envolto aquela máquina. No caso, o prédio, a abóbada, a cúpula, é o conjunto do planetário, ou chamado de planetário, beleza? O céu sempre fascinou o ser humano e desde os tempos remotos havia tentativas de reproduzir as estrelas, as constelações e os fenômenos celestiais. Uma dessas tentativas, como o registro mais antigo, é a decoração astronômica do teto do túmulo de Senamut, descoberta em Tebas, Alto Egito, e que data por volta do século XV antes da Era Comum. Então vocês podem ver aqui nessa imagem esse registro, né, encontrado no túmulo de Senamut. Já por volta do século XIII, após a conclusão da Quinta Cruzada, o Sacro Imperador Romano Frederico II trouxe para a Europa uma tenda com buracos espalhados representando estrelas e planetas. E essa tenda ela girava e, de acordo com a iluminação, eles iam fazendo uma representação do céu, do movimento dos planetas e das estrelas. Então essa é uma dos registros mais antigos, o que a gente pode compreender como um planetário, vamos dizer assim, bastante primitivo, se é que podemos classificar dessa forma. Os planetários mecânicos eles aparecem lá em torno do século XIV, modelos mecânicos de movimento entre o Sol e a Terra, ou entre a Lua e a Terra, e mesmo simulando o movimento do Sistema Solar, até então conhecido, foram desenvolvidos entre os séculos XIV e XIX. O nome dado a esses mecanismos é Orrery, em homenagem a Charles Boyle, o quarto conde de Orrery, na Irlanda, que pediu para um relojoeiro fazer um mecanismo simulando o movimento entre o Sol e a Terra. Então, a partir daí, esses mecanismos de simulação entre Sol, Terra ou sistema planetário foram classificados como Orrery. Com a solidificação da ideia do heliocentrismo do século XVI, os mecanismos de simulação celestial puderam ser construídos com maior e melhor precisão, a exemplo do planetário mecânico de Isingen, tido como o mais antigo planetário mecânico ainda em funcionamento e que pode ser encontrado na cidade de Franeker, nos Países Baixos, mais conhecido como Holanda. Esse planetário foi construído por Isingen, que na sala de estar da sua casa, ainda hoje ele funciona, como eu disse, e ele levou 7 anos para construir este planetário no teto, né, da sala da casa dele. Então aqui as imagens vocês podem olhar como é belíssimo esse Orrery ou esse planetário.
Ele trabalhou nesse planetário entre os anos de 1774 e 1781. Com o passar do tempo, avanços tecnológicos, chegamos ao século XX. E então nós temos aí os chamados planetários de projeção. Com os avanços na área da ótica e eletromecânica no início do século XX, permitiam à empresa Carl Zeiss, em Jena, Alemanha, desenvolver o primeiro projetor de planetário para o Museu Alemão em Munique, em julho de 1914, entre julho de 1914 e a primavera de 1915. Porém, com a chegada da Primeira Guerra Mundial, os trabalhos de desenvolvimento da máquina planetário foram interrompidas. Somente a partir de 1923 é que a empresa Carl Zeiss retoma o projeto do projetor óptico eletromecânico, sendo concluído e testado em julho de 1924 na cúpula do museu. Mas, oficialmente, em 7 de maio de 1925, foi celebrada a inauguração do primeiro planetário de projeção do mundo do Museu Alemão de Munique. Então vocês podem ver aí o primeiro aparelho, como é que era, o local também, um local fantástico que ainda hoje existe, que é o Planetário de Munique, sendo oficialmente o primeiro planetário a utilizar um aparelho óptico-mecânico ou óptico-eletromecânico para projeção de estrelas, planetas, principalmente também trabalhando com a questão das constelações. O Planetário Zeiss tornou-se popular e atraiu muita atenção. Logo em seguida, cidades como Roma inaugurou seu planetário em 1928, Chicago, nos Estados Unidos, também fez um planetário, mas em 1930. Em Osaka, no Japão, o planetário foi inaugurado em 1937. Já aqui no Brasil, o primeiro planetário foi inaugurado em 26 de janeiro de 1957. É o Planetário Professor Aristóteles Orsini, também conhecido como Planetário do Ibirapuera. Está localizado no Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, e ainda está em funcionamento. Com os avanços tecnológicos, principalmente na área de componentes eletroeletrônicos e com o surgimento dos computadores, houve uma evolução nos planetários, aonde a partir de 1983 começou a surgir os primeiros planetários digitais, com imagens sendo projetadas a partir de programas de computador, e com essa evolução na projeção chegamos aos chamados planetário Full Dome, que se refere a ambientes de exibição de vídeos imersivos baseados em domo. Algumas curiosidades sobre os planetários. Entre 1960 e 1975, mais de 70 astronautas da NASA treinaram no planetário da Science Center, na Carolina do Norte. Esse treinamento foi necessário para que os astronautas, que por muitas vezes não tinham experiência em constelação e astronomia, pudessem encontrar com segurança estrelas guia para o sistema de orientação de voo, principalmente para quando fossem à Lua, né? No final da década de 60, a Alemanha Oriental contraiu dívidas decorrentes da importação de produtos brasileiros, sobretudo café. Um acordo de colaboração permitiu que vários equipamentos científicos fossem usados como forma de abater essa dívida, e o Brasil adquiriu dessa forma vários equipamentos, entre eles vários projetores modelo Space Master da empresa Carl Zeiss, a custo de $253 mil cada planetário.
E a cidade de João Pessoa, na Paraíba, foi a última cidade no Brasil a receber, em 1984, um projetor deste lote por meio chamado Acordo do Café. E é interessante porque é exatamente lá, em João Pessoa, que esta pessoa que vos fala teve a primeira experiência de um planetário. Então, a primeira vez na vida que eu fui no planetário foi no planetário de João Pessoa, que fica localizado lá no Centro Cultural de João. Segundo o site World Wide Planetarius Database, existem para mais de 4.000 planetários espalhados pelo mundo. Como vocês podem ver aqui, nessa imagem, né, que foi tirada aqui do próprio site WPD. E no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Planetários, existe em torno de 800 planetários entre fixos e móveis. Inclusive, vocês podem entrar no site da Associação Brasileira de Planetários e pesquisar qual o planetário mais próximo que há perto de você, tá bom? E você já esteve em algum planetário? Se sim, diz aqui pra mim qual foi sua sensação, como é que você se sentiu após essa sessão do planetário que você foi, tá? Recentemente aqui na Bahia, em Salvador, foi inaugurado o planetário da UFBA, um dos mais modernos do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, tá? Tive também a felicidade de ir a algumas sessões no planetário de Salvador. Eu, morador de Paulo Afonso, espero que um dia minha cidade possa ter também um planetário, que as pessoas possam ter a felicidade de ter este momento tão ímpar na vida. Eu digo isso porque depois do planetário, depois que eu fui ao planetário, aí foi que eu decidi trilhar os caminhos da ciência, da física e da história também, porque uma coisa está atrelada à outra, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, faça um comentário, tá massa? E claro, diga aí a sua experiência que você teve com o planetário ou com os planetários a qual você já foi. Eu já fui a alguns, tá? Então, eu sou Manuel Pereira, aqui do canal Sertão Ciência. Um oxente, um cheiro e até a próxima. Tchauzinho, galera. Valeu!